Graça e paz, Igreja Holiness de Guararapes. Muito obrigado pela graça e a bondade de vocês, de estarem sempre juntos com a gente em serviço missionário aqui no Malau e África. Muito obrigado pela bondade, a gentileza de vocês, de se preocuparem com a gente, de manter a gente vivo no coração, na memória de vocês e de perguntarem como é que estão as coisas por aqui, agora depois do ciclone Fred, né? Esse ciclone foi o recordista, né? Ele saiu lá de perto da Austrália, cruzou o Oceano Índico, atravessou a ilha de Madagascar e entrou no sul de Moçambique, saiu do continente, subiu pelo canal de Madagascar, entrou de novo pela cidade de Quelimane, em Moçambique, onde a gente morava antes, e entrou destruindo tudo, né? Quelimane é uma cidade baixa, uma cidade no delta do rio Zambeze, ali, nível do mar, e foi assim uma tempestade terrível, né? O ciclone também foi muito intenso, muito forte, não só o mais longo, mais tempo, mais distante, mas com uma intensidade absurda também. Pegando antenas de torres, né? de antenas de telecomunicações e torcendo como se fosse brinquedinho de papel, né? E entrou e chegou aqui no Malau e parou e acabou aqui em Blantyre, onde a gente mora. Entender um pouquinho, lá em Moçambique, nessa região onde entrou o ciclone, é uma região plana, perto do mar, né? Nós estamos aqui a mais de 1.000 metros do nível do mar. Então, o que aconteceu aqui na cidade de Blantyre, onde a gente mora? Houve desmoronamento de montanhas, casas, construções irregulares em áreas que não deveriam ter casas, né? Como acontece no Brasil, nas favelas e nos morros, né? Então, esses desmoronamentos com pedras gigantescas desceram com as enxurradas, arrastando casas. E realmente foi terrível, sim, foi muito triste. Teve funeral coletivo, ainda tem pessoas desaparecidas, já faz mais de um mês, né? Quer dizer, dificilmente vai se encontrar, né, de novo algumas pessoas, é muito triste. E existe uma área do Malawi que é uma região baixa, região de vale, né? Que está aí na divisa com Moçambique. Então essa área foi muito afetada, né? Os rios subiram, há lugares que os rios subiram mais de 10 metros do nível que estava antes, né? E realmente houve muita inundação. Eu falei recentemente com um colega da missão, que está em uma dessas áreas, um lugar chamado Palombe, e ele disse que ainda tem água por lá. Eu fui lá com o Judá no mês anterior, fomos levar alimentação para um dos campos, são 500 campos de desabrigados por conta do ciclone, né? Quer dizer, todas as igrejas e escolas que não foram alagadas viraram campo de desabrigados, terrível, né? E a gente viu assim as pontes com marcas, né, de capim, naquelas barras de proteção das pontes, né? Dá para ver que a água subiu e cobriu toda a ponte. E estradas cobertas de lama, casas destruídas, montanhas que eram assim cobertas de vegetação, dá para ver aqueles blocos imensos de pedra que desceram e rasgaram as montanhas. Realmente muita destruição e muita fome. Mas a fome ela foi assim acrescentada, né? Porque a guerra da Ucrânia com a Rússia fez com que existisse uma quebra, uma dificuldade grande do governo subsidiar o fertilizante na safra do milho. O milho está sendo colhido agora aqui no país e o fertilizante que deveria ter sido entregue em final de outubro, começo de novembro do ano passado, foi entregue já no final de dezembro, início de janeiro, chegou muito tarde. Então dá para ver assim uma agricultura mais mirrada, né? A plantação de milho pequenininha. E nessas áreas de alagamento, é claro, o milho foi todo destruído, né? Então haverá fome e existe aí um grupo de ONGs, de governos, né, de outros países que estão promovendo, né, um combate a essa fome, né? Diferentes tipos de iniciativa, principalmente distribuição da farinha de milho e de carne de soja, né? Para poder manter o pessoal aí até que eles se recuperem, consigam plantar de novo. E é claro que vão existir aí iniciativas de agronegócios para poder compensar essa situação toda, né? Bem, nós trabalhamos uma região alta, eu moro a 1.100 metros acima do nível do mar,
E nós trabalhamos com uma comunidade em volta da montanha de Xiringani. Essa comunidade ela está aí cerca de 700 metros acima do nível do mar. Então, o que acontece é que tem rios que saem daqui de cima, né? Eu estou na montanha de Mitiro, lá é a montanha de Xiringani, e esses rios realmente inunda tudo que tem em volta, né? Mas as casas nessas regiões, elas não são construídas na beira dos rios, porque são áreas agrícolas, então a população tem espaço para construir, não fica amontoada, né? Então as casas elas ficam mais longe. Mas as casas são construídas, muitas delas com tijolo cru, e os tijolos são ligados com barro, e as casas cobertas com palha, sem fundação, etc. Então, uma semana inteira de chuva e vento intenso, é claro, muitas casas caíram, houve muito estrago, né? Mas entender um pouco da realidade social, a gente está falando de uma comunidade agrícola onde são gerações de famílias que moram nesses lugares, né? Então, as pessoas, elas, nesse momento, elas se ajudam, né? Numa região como a nossa ali, as escolas e as igrejas não foram ocupadas como o campo de desabrigados. Grupos de pessoas que estavam passando necessidade de alimentos, elas foram ficar perto das casas dos chefes de vilas, né? Esperando que os chefes pudessem promover algum recurso, alguma farinha, ou chamar algum político, organização que pudesse socorrer eles, né? E no caso, você junto com a gente socorreu esse pessoal, né? Nós levamos 5 toneladas de farinha e chamamos os chefes das 6 vilas com as quais a gente serve ali na região, e foi feita a distribuição então para mais de 500 famílias que estavam realmente passando bastante fome, no momento de muita necessidade deles, e assim, uma gratidão imensa dessas comunidades. São muito gratos a Deus, gratos a vocês, Igreja no Brasil, que se levantaram nesse tempo, né? Nós não fomos afetados, nossa casa não foi afetada. Assim, aqui em Blantyre, quase todas as casas, né, tiveram bastante mofo e goteiras, mas isso é besteira, né? Não pensando nas casas que foram destruídas e tantas vidas que morreram, misericórdia, a gente está super bem. Então as casas não foram afetadas. Na verdade, as construções bem feitas, construções feitas com cimento, bem com fundação, essas construções elas não afetaram, a não ser construções altas, né, que são mais vulneráveis ao vento, aí, como torres de energia elétrica, torres de telefonia, daí sim. Mas o problema foram as construções precárias, né? Então agora o que a gente quer fazer? A gente tem um coração assim de socorrer entre os necessitados, ou aqueles que realmente são muito necessitados e não podem fazer nada por si mesmos, né? Nós queremos socorrer os idosos. E então nós temos aí um número de idosos que a gente quer ajudar a reconstruir a casa deles. Como é que isso vai acontecer? Nós queremos comprar as telhas, pregos e madeiramento para o teto, e alguns sacos de cimento para fazer a fundação e fazer uma cobertura do rejunte da parede externa, para quando vier outra chuva de vento, a emenda dos tijolos, a argamassa dos tijolos que é de barro, né, não ser lavada de novo. É assim que a gente tem construído as casas dos idosos aqui nos últimos anos. Então nós temos aqui na nossa região 7 casas, e lá em Palombe, onde eu fui visitar lá junto com o Judá, 6 casas de idosos que foram destruídas. Alguns foram reconstruídas agora com plástico e capim, outras estão no chão mesmo. Então o que a gente faz? A gente conversa com as famílias, com os filhos, os netos desses idosos, e a gente convence eles para que eles façam tijolos queimados. Quando os tijolos são queimados, a gente vai entrar então com material. A gente compra tudo, deixa tudo estocado no nosso armazém, e daí a gente leva então as telhas, o cimento, o pedreiro, a gente paga o pedreiro para fazer uma fundação bem feitinha e construir as casas. São casas pequenas aí, 5x6, 5x5, é a casa para um idoso morar, ou um casal de idoso morar sozinho, né? E é bem melhor do que aquilo que o idoso tinha antes, né? E coberta de chapa de zinco, que é uma cobertura permanente. Então nós estamos orçando aí a R$ 2.500 cada casa dessa. Estamos assim mensurando cotas, né, de ofertas de R$ 25 por pessoa,
para que a gente consiga fazer essas casas. Ou seja, 100 pessoas, dando R$ 25 cada uma, constrói uma casa de idoso, né? Nós estamos aqui nessa região do Malawi, onde o problema maior então é o vento, e lá em Palombe foi também o alagamento, né? E esse coração aí de socorrer esses vovôs e vovós tão marginalizados. Às vezes eu olho para eles, sento com eles e converso com eles e fico pensando, poxa, podia ser minha mãe, meu pai, podia ser meu avô, né? Pessoas que estão aí numa situação de tanta miséria, né? De tanta tristeza. Misericórdia. Graças a Deus por você, graças a Deus por sua vida e graças a Deus pelo seu desejo de repartir um pouco do que você tem com essa gente tão sofrida, tão marginalizada. Bem, eu e minha família estamos bem. A Débora, o Judá, o Felipe estão todos bem, graças a Deus. Débora agora já 100% recuperada da cirurgia que ela fez em novembro, né? De estectomia, né? Tirou úteros, ovários. Tá super bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Felipão, 13 anos, também muito feliz, muito contente, estudando. Judá e Felipe puxaram a mãe, né? São bons alunos, inteligentes, lindos como a mãe. Estão indo muito bem, graças a Deus. Judá está fazendo 2 dias letivos para cada dia do ano, né? Então hoje ele estudou o equivalente a 2 dias de escola. Ele está fazendo isso porque ele tem que terminar tudo até o final de agosto. Em setembro ele está indo fazer a escola de treinamento e discipulado dele. Está super animado, contando os dias, né? Para começar a vida adulto, jovem, né? O jovem adulto, começar a sair de casa e seguir aí a jornada dele. Muito animado de poder começar a estudar sobre missões e ter experiências tremendas com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Junto com um pessoal muito joia, que é essa turma de Jocum, que a gente faz parte já há 27 anos, né? Servindo em Jocum, eu e Débora. Graças a Deus. Manos, obrigado, queridos. Tem aí as fotos. E muito obrigado por vocês se importarem tanto com a gente. Louvado seja Deus por suas vidas. Um abraço grande. Se Deus quiser, ano que vem, 2024, eu passo por aí. Pelo menos falar um oi, né? Comer arroz. Deus abençoe. Um abraço grande.